E a gente tá com um velho conhecido, um grande amigo, já esteve aqui na Placar TV, já esteve no Revisitando, já mostrou aqui a bola de prata, porque não é sempre que a gente recebe um bola de prata, e o Rafael tá mais uma vez com a gente. Rafa, prazer enorme estar com você. Beleza. Obrigado por mais uma vez aqui aí com a gente aqui na Placar TV. Você colecionava muita revista Placar ou não? Tenho todas. Todas, assim, na época que você todas jogava? Da nossa época eu tenho todas. E eu Tudo me lembro, guardado na minha estante. e isso daí vem desde o teu começo de carreira no Corinthians. Exato, desde a base, né? Desde a base. Conta aí como foi o teu começo de carreira. Essa bola de prata, só para deixar claro, essa bola de prata foi conquistada em 1985. E como o Flavinho sempre lembra, né, sempre faz questão de ressaltar, a bola de prata é o Oscar do futebol. Né, para o jogador de futebol sempre foi o Oscar do futebol. É o topo da pirâmide, né? É o topo. Então eram as melhores notas e os jogadores ganhavam a bola de prata e ganham até hoje com as melhores notas. E era o melhor goleiro do campeonato, o melhor goleiro do Brasil na época. E você foi eleito o melhor goleiro do Brasil na época e por um triz não foi o Bola de Ouro. Porque o Bola de Ouro era a melhor votação geral. E aí poderia ser... Foi por décimos. Por décimos, né? Pro Marinho, ponta direita do Bangu. E o Rafael, que foi campeão brasileiro, um grande ídolo da história do Curitiba, em 1985, na conquista do Coxa em 85. Mas, Rafa, conta como foi a tua trajetória. Logicamente que a gente vai mostrar logo de cara o time do Curitiba de 85, que eu acho que é o ápice da tua carreira, sem dúvida nenhuma, né? Em 85, você ganhando a bola de prata, você sendo campeão brasileiro com Coxa. Mas conta como foi o time do Curitiba de 85 que ganhou a final sobre o Bangu, que a gente tem inclusive um programa especial sobre a conquista do Coxa. Mas conta o teu início. Como você virou jogador de futebol? Quem te incentivou mais? Eu comecei a jogar na Várzea em São Paulo, né? Lá no Jardim da Saúde. Eu jogava no Cometa, que era um time que jogava de domingo de manhã. Não existe mais. E a Cília, não. Infelizmente, a maioria daqueles que tomavam conta do time, do clube, faleceram. Tinha relação com a companhia de ônibus ou não? Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Não. O Cometa era um time que jogava domingo de manhã. E eram os melhores jogadores do bairro, estavam sempre nesses times aí. Joguei no Libertar, também que era de sábado à tarde. Então quer dizer que sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, era o nosso apogeu. E eu estudava no Colégio Paz Leme, que era na esquina da Augusta com a Paulista. Meus irmãos estudavam no Dante Alighieri, o Miguel e a Carmela. Infelizmente, a minha irmã se foi junto com a minha mãe, mas está sempre no nosso coração. E o doutor Haroldo Campos, que era médico do Corinthians, era nosso médico no Paz Leme. Ele perguntou se eu não queria fazer um teste no Corinthians. Eu falei, porra, eu sou corintiano, é a coisa que eu mais quero. Eu tinha de 14 para 15 anos. E fui fazer esse teste. Era o Rato, não gostava de ser chamado de Rato, era José Castelli. Que era o técnico, Era o técnico. Ex-jogador. O Luizinho também era o técnico. O Luizinho, o pequeno polegar. E tinha o Dino Pavão, que esse foi um dos caras que me ensinou muita coisa, cara. Inclusive a bater na bola. Que ano você chega ao Corinthians? Eu cheguei no Corinthians em 69, 70. Lá no Terrão, Quer lá dizer, atrás. você já chegou no Corinthians, você sendo corintiano, você estava com quantos anos? Tava com 15 para 16. 15 para 16 e você já passava por aquele momento como corintiano, você já passava por aquele momento da fila. A gente não pedia jogos no Pacaembu, pô. A gente ia direto nos jogos. E o nosso sonho era sempre esse. Sair lá de trás do Terrão e vir para dentro do Parque São Jorge. A gente ficava ali vendo a rapaziada treinando e a gente falava, né? Um dia a gente vai estar aí dentro, um dia a gente vai estar aí dentro. E graças a Deus que nós conseguimos. Porque eu acho que o time que nós tínhamos da base do Corinthians, em 71, 72, 73, era um timaço, pô. Você chegou a fazer parte da Copinha ou não? Eu participei dele. Campeão? Fomos tricampeão da Taça São Paulo. E da Copinha também. E hoje, acho que, se você for ver em termos de Copa, quem mais ganhou essas Copas foi o Corinthians. Sim. Na nossa época, nosso time era fera. O São Paulo também tinha um time bom, com o Santos. Enfim, era outro mundo. Quem estava com você nesse time da base do Corinthians? Era o Ojeda, Paulo Rogério, o Vladimir. Paulo Rogério é o goleiro também. Paulo Rogério, goleiro. O zagueiro que faleceu, que jogou no Botafogo também, tava sempre comigo, rapaz.
É que a nossa cabeça vai... Tinha o Luiz Carlos Galter ou não? Não, sei não. O Zé Eduardo? O Zé Eduardo era da base também. O Luiz Carlos Galter já tava no time de cima. Já, desculpa, tem nada a ver. O Vlá tava com a gente. O Gatãozinho tava? Não, o Gatãozinho tava. Era o Gatãozinho e o Tatal. O Tatal era o irmão do Gatão. Também tava. Mas o nosso time era fera, cara. O nosso time entrava em campo, fora as vitórias, era show. O Olívio Pita tava com a gente. O ponto esquerda. Que foi, inclusive, administrador do Pacaembu. Aí você já vê um momento do Rafael muito mais tarde, né? Mas aí foi quando eu voltei em 82. Quando você volta, porque você sai do Corinthians, você é emprestado pra Ponte. Saí emprestado e vendido. E depois é vendido pro Maringá. Veio o Gale e o Mosca pro Corinthians. E eu fui pra Ponte Preta em definitivo. Em definitivo. Aí a Ponte depois me vendeu pro Grêmio Maringá. Pro Grêmio Maringá. E curiosamente, né, Rafa, porque você... 5 anos de Ponte, né? 5 anos de vice. Você é alçado o time profissional do Corinthians em que ano, assim? 72. Mas você não tem chance no time principal, acaba não tendo chance. Não, porque os goleiros que estavam na época era Ado, Leonete. Depois veio o Butich. Ado, Leonete, Sidney. Não. Tinha mais uma, pô. Eram 4 goleiros que estavam na época lá. O último agora que eu não lembro. Mas era assim, Ado, Sidney, tinha vindo do Guarani. O Paulo Rogério já não tinha Leonete, subido também? Não tinha subido ainda. Não. Eu subi antes que o Paulo. Você subiu antes porque o Strick foi ver um jogo treino nosso e ele gostou daquele trabalho que eu mostrei. E eu subi profissional antes que o Paulo. Depois de mim que eu saí, o Paulo subiu pro time profissional também. Subiu pro time profissional. Aí você Armando era outro goleiro. E você é emprestado pra Ponte Preta em que ano? Eu fui emprestado em 74. 73. E aí fica porque o Luizinho pegou o time e falou assim, comigo quem vai jogar é o Ado. Falei, beleza então, tô indo embora. Você vai voltar pro Juvenil? Eu falei, não, eu vou embora. Chega o que você fez comigo na base. Eu não sei porque ele não gostava de mim, pô. O Luizinho pequeno polegar. Pô. Eu tinha a maior amizade com o filho dele, com o Luizinho, fera. Mas eu acho que tudo isso aí é perseverança. Tudo isso aí você tem que passar. E sempre acreditar em Deus. E aí na Ponte você fica até... Eu fiquei na Ponte de 74 a 78. Você, curiosamente... E eu só saí da Ponte quando eu rompi meu rosto com o Dadá Maravilha. Curiosamente, Rafa, você faz parte do time da Ponte Preta de 77. 77, duas vezes. Vice-campeão. Né? Vice-campeão paulista. E, inclusive, você tá na final, né? Tava na final. Você tá lá no banco de reservas. Se você pegar os jogos aí, você vai aparecer. Você vê eu pulando. Vai aparecer você pulando. Eu pulando de alegria. Era um misto, assim, de sensação, porque você é corintiano de infância. Você vendo que o Corinthians estava passando por aquele... Eu acho que era um misto pra você? Falava, pô, não, que loucura, ou era... Era uma vibração de ser campeão, pô. De ser campeão, independentemente de seu time de coração. Eu tinha jogado meio campeonato, porque o Carlos estava na seleção de novos. E eu joguei meio campeonato. Eu só saí do time porque eu fui expulso em Rio Preto. Eu e o Dadá fomos expulsos. O Dadá fazendo aquela palhaçada dele. E eu saí porque fui expulso, porque eu briguei com o Ducídio. O Ducídio me chamou de goleirinho e eu falei, juizinho, não... Né? Mas a gente era assim com o Ducídio. A gente falava com ele falava com nós e era sempre... Em cima disso, tem história sempre lembrada do Rui com o Ducídio. Você acha que ali foi um erro? Não, ali foi sacanagem do Ducídio. Porque o Rui não gostava de ser ofendido. E ele chamou o Rui de... que você já sabe a palavra que é que hoje você não pode nem falar isso. E o Rui foi pra cima dele, pô. Pô, você tá me ofendendo, ele pegou e deu vermelho. Logo em seguida ele foi pra cima do Polozzi. Eu queria que ele estivesse vivo hoje ouvindo, né? Porque o que ele fez com a Ponte Preta foi sacanagem, pô. Uma sacanagem muito grande. Porque eles ganharam o primeiro jogo. Nós ganhamos o segundo jogo. Foi 1-0 o gol do Palinha, né, naquele primeiro jogo. Aí tem o recorde do Morumbi, que é o 13, o Dicá bateu 2 faltas e fez 2 gols. 10 de outubro, né? Exatamente. É um gol do Rui Rei e um do Dicá. Mas isso aí a gente fala sempre. Tem o nosso grupo da Ponte, e eu falo sempre isso para os outros grupos. Times, igual que a Ponte Preta tinha, de 74 a 78, esquece, cara. Nunca mais. Em termos de amizade, em termos de você querer ganhar jogos a qualquer custo. E a qualidade técnica, né? O time que a Ponte tinha era superior ao time do Corinthians. Começando pelos goleiros, verdade. Né? Porque tinha você e o Carlos, né? Tinha eu, o Carlos, o Robson e o Luiz Henrique. Todos eles se deram bem no futebol. O Luiz Henrique não é o mesmo que jogou depois no São José, não, né? É esse, jogou comigo no São José. Jogou com você no São José. Ele estava na minha reserva, eu me machuquei. Eu estourei o ligamento do joelho.
Eu participei de um jogo só na final, do segundo jogo eu não participei. Eu estava no Santa Catarina vendo o jogo pela TV. E hoje, essa semana me ligaram que vai ter uma festa nossa em São José no final do ano. Tá, aí... Mas o time também era fera. E aí você sai da Ponte Preta por quê exatamente? Porque tinha o Carlos, você queria espaço? Eu saí por causa da fratura que eu tive no rosto. Então, caiu naquela... Foi uma dividida que você... Caiu naquela celeuma. Eu saí no coletivo, eu saí na bola no chão. E o Oscar protegeu só. O Dario veio correndo e não parou. Ele quis pular por cima de mim. Que era? Era um coletivo. Coletivo da Ponte. Eu levantei um pouco o rosto e ele enfiou o joelho no meu rosto. Eu tive 7 fraturas no assoalho da órbita. Metade do meu rosto do lado esquerdo é platina. E aí você ficou quanto tempo? Fiquei... Me deram 6 meses para voltar a jogar e eu voltei com 3 meses. Quer dizer, você sempre foi aquele cara casca grossa, vamos tive 78 tentar. Pontos. A minha mulher estava contando essa história aí. No hospital que eu fui operado em Campinas, isso aqui estava tudo inchado, né? E a minha sorte foi que meu globo ocular saiu para fora. Ficou pendurado aqui meu olho. Se tivesse ficado, eu tinha ficado cego. Você tinha perdido... Tinha. E tinha um santo, um Jesus Cristo no meu quarto. Eu não lembro o nome do hospital. E a minha esposa, a minha namorada veio em Campinas. E ela dormia à noite e tal, e eu ficava aqui, né? Enquanto eu não visse o Cristo ali, eu não parei de abrir o olho. Isso aí durou uma noite e meia. Depois de um dia e meio, que o médico veio me visitar, virou para minha mulher e falou assim, o que aconteceu aqui? Eu falei, não aconteceu nada. Não, mas o olho dele está aberto. Não era para estar assim. Aí ela falou, eu não sei o que aconteceu. Aí eu falei para ela, a noite toda eu fiquei abrindo meu olho. Aí caiu aquela história de eu poder ver 2 de longe e 1 de perto. Eu falei, pô, sendo goleiro, eu vou ver 2 bolas aqui, aqui não é, como é que vai fazer? E aí? Aí caiu no final do ano. Tinha os jogos dos profissionais que a gente ia fazer no interior. Aí me chamaram para jogar contra o Taubaté. O Muricy me chamou, junto com o Pedro Rocha. Ô Rafa, vamos jogar e tal, estamos precisando do goleiro e tal. Pô, cheio de ponto no rosto. O meu carro estava parado na frente do barracão de zinco, na Avenida Ibirapuera, meu Opala. Eu falei, pô, vou largar o carro aqui, pô. Falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar pro meu cunhado, ele vem buscar o carro. E eu vou eu vou com vocês lá pra Taubaté. Mas a minha dúvida era eu queria jogar. Eu tava treinando e tal, mas sem bola. A dúvida era que eu ia jogar à noite e como é que eu ia ver a bola. Ver a bola, se eu ia ver uma ou ver 2. Ainda precisava ter aquela confiança. E eu ainda no jogo, eu estourei 3 pontos. Só que eu cheguei... E a tua mulher queria te matar. Eu cheguei, fui buscar o carro na casa da minha mulher. Você é louco, tá? Falei, mas eu não vi 2 não, eu vi um só. E, graças a Deus, o olho tá legal. Aí eu dormiu com a consciência tranquila. Eu dormi tranquilo. Você sempre foi um cara de fé, Rafa? Sempre. Mas a partir desse momento... Sem Deus eu não faço... Sem Deus eu não faço faço nada. Sempre fui assim. Desde criança. Isso é pela minha mãe, pelos meus pais, pela minha irmã. Nós sempre fomos devotos, pô. E eu sou devoto de São Judas Tadeu, né? Você mora, inclusive, perto... Do lado. Sempre morou perto, né, da igreja de São Judas. Eu sempre, todo dia 28 eu tô lá. Todo dia 28 de mês eu tô lá. Rafa, e como você foi parar no Maringá, então? Eu fui parar assim, que eu me machuquei. Eu tava me recuperando na Ponte Preta. E o Paulo Leão, infelizmente, foi embora. Quis me levar pro norte do Paraná. Mas o Fauzi Selle, que era o empresário, queria me levar pro Londrina. O Londrina eu conhecia, o Maringá não. O Londrina já tinha uma tradição, né? Já tava chegando Maringá, em final. Mas o Maringá também tinha um baita time que tinha sido campeão paranaense em 78. Sim. Eles tinham um baita time, pô. Itamar, tinha um monte de gente boa. Aí o Paulo Leão me chamou. O Itamar é o que jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras um bom tempo. Me chamou e vamos para Maringá comigo. Eu falei, não, eu vou para Londrina, pô. O Fauzi tá aí, o empresário vai me levar. Ele me convenceu e tal, fui para Maringá. Quando eu cheguei lá, cara, que eu vi aquele barro vermelho, eu falei, puta, eu chato com o carro do jeito que eu era. As rodas do Opala estavam tudo cheias de barro, meu. Eu falei, não vou ficar aqui não. Eu vou embora, cara. Não, você vai, é porque tá chovendo e tal, mas dia de sol é bom. Beleza. Aí fomos falar com o presidente. Era o Carlos Coelho e tinha um português que era o vice, que mexia com café. Chegamos lá para conversar, para fazer o contrato e tal. Ele falou assim, ué, vocês foram buscar Gasperim e trouxeram Raffaele? Quem é Raffaele? Eu falei, o senhor não me conhece. Só que tem o seguinte, vamos fazer uma coisa? Eu vou ficar aqui 3 meses.
Se eu aprovar, eu fico. Você dobra o meu salário. Se eu não aprovar, você me manda embora depois de um mês. Depois de um mês eu já era ídolo no Grêmio Esporte Maringá, pô. Aí eu fui cobrar ele. Falei, você não vai me pagar meu salário dobrado? Que Gaspirinho que? Eu tava brincando, Rafael era da Ponte Preta. Aí ele deu uma de migué. Aí eu fiquei 4 anos na Ponte. Na Ponte não, no Grêmio. Aí veio o pessoal do Corinthians. Pô, e foi o Brandão que era o time onde eu me criei, onde eu fui à base, onde eu tinha grandes amigos. É um caso curioso de você ser recontratado. Era um caso de amor. Era um caso de amor. De você ser recontratado. Era um e caso aí de amor. entra aquela foto de 81 do Corinthians, que a gente já mostrou aí há pouco tempo. Cara de 81 e 82. Aquelas 2 fotos, né? Só fera. Uma que você vem com... Então, vamos abrir de novo essa foto. Isso foi 81, no meio de 81. Ô, Rafa, por que não deu liga esse time? Por que você não ficou mais tempo no Corinthians? Eu acho que aí o que mais atrapalhou foi a guerra de ego. E estava começando a democracia, né? Essa foi a época da democracia, pô. Você não era inserido? Você achava que você não Não é que eu não era inserido. Alguns deles ali tentaram me tirar da democracia. Foi quando eu disse, democracia é para todos, não é para 3, 4 só. Mas foi coisas que, sabe, passou. Depois que eu vivi o futebol, tudo aquilo que eu vivi, se fosse hoje, vamos supor, eu não faria o que eu fiz, pô. Eu me rebelava. Eu queria jogar, pô. Você se rebelava porque você queria jogar, e você não concordava com algumas coisas. Não, e tava errado. E eu, independentemente de quem estava comigo disputando posição, eu não tinha nada a ver com eles. Eu via o meu lado. E a sacanagem comigo foi muito grande, cara. Em termos de clube, de inteiramento. Porque o que fizeram comigo não se faz, pô. Em todos os clubes que eu trabalhei, eu nunca vi isso. E você, até hoje, você ainda se diz corintiano. Mas eu sempre fui. Daí, né? Eu não passa não. Corintiano nasce corintiano e morre corintiano. Não tem como. Você nunca, sempre ficou com esse amor ao Corinthians. Foi o time que me pôs. Saiu uma vez pra ir pra Ponte Preta. Saí 2 vezes. Eu volto comprado. Você chegou a pensar, pô, eu ainda quero voltar pro Corinthians ou não? Já passou pela tua cabeça ou não? Depois que eu fui... Você vai pro Atlético Paranaense, que é uma outra foto aí que a gente depois que eu saí em 82, não. Aí não senti mais vontade de voltar. Tanto é que depois da minha carreira andou, né? Aí você no Atlético Paranaense, eu fui campeão de tudo, pô. É na Baixada. Camisa da Lecoq Sportif, hein? Tá vendo? Aquela lá é verde e preta. Ali é bege e preta. É a mesma camisa. É a mesma camisa, só que com... E é feita na malharia romana. Só que o patrocinador é a Lecoq. Você camisa, que mandava, você era o estilista da sua camisa. Camisa, calção, chuteira, meia, tudo eu que fazia. E o Atlético Paranaense foi muito importante na tua carreira também, né, Rafa? Foi. Foi um resgate, assim? Foi, infelizmente, 2 vezes eu rompi. Porque o Maringá era um time forte, se você falou do Paraná, mas não era com aquele glamour do Atlético Paranaense, nem do Corinthians. Era um time considerado grande, né? Que hoje, pra mim, o Atlético Paranaense não deve nada a ninguém, não. Eu também acho que não. O que eles fizeram lá, o que o Petralha fez dentro do Atlético Paranaense, o Petralha foi meu diretor em 82 e 83, pô. Eu já conheci o Petralha. Depois que ele assumiu como presidente... Qual era o time base mais marcante, assim, que você pegou do Atlético Paranaense? Você lembra, assim? Nossa, pegamos um time bom, cara. O time de 80... o time de 81 a 85 não tinha pra ninguém, porra. Tá, mas escala o time aí, mais ou menos. Agora você vai me apertar. Tinha Heraldo, tinha Roberto Costa, tinha Nivaldo. Roberto Costa era outro goleiro que disputou uma posição com você. Um baita goleiro também, né? Jogou no Vasco também. Teve no Vasco, teve na Seleção Brasileira, jogou no Inter também, pô. Então, o time do Atlético de 82 a 85 não tinha pra ninguém, pô. Vamos ver você uma foto tua na Seleção Brasileira? Agora o duro é lembrar do nome de todos aqueles caras que jogaram comigo. Vamos abrir essa foto aí? Conta a história dessa foto, Rafa. Aí é o pré-olímpico de 86. Quer dizer, você chegou aí pra ali tá o Everaldo, o Henrique, eu, o Polaco, o Dunga e o Dida. O Marlon, que ficou muito tempo em Portugal, o René, o Wallace, o Gilmar Popoca e o Paulinho que estava Marlon jogou no Santa Cruz também, né? Quem? Marlon jogou também. Ele era de lá, pô. Então, Everaldo... Quem jogava muito era o René, cara.
O Henrique... O Henrique era do Corinthians. O Henrique o Everaldo era do Guarani. Foi no caso daquele caso polêmico do Cuca, do episódio lá na Suíça, em 87, né? Aí você, o polaco que era do América, joga também no Carrossel Caipira do Mogi Mirim. E jogou no Fluminense. No Fluminense também. E depois ele jogou no Curitiba. E Dida. Aí o Marlon, René, que é o René Weber, né? Do Fluminense. Aí depois o Wallace, Gilmar Popoca, que era do e o Paulinho, Flamengo, do Flamengo. O Paulinho Carioca, desculpa. Do ponto esquerda, que era do Fluminense. E depois joga no Corinthians e depois no Palmeiras também. Aí. Né? Ô, Rafa, por que você não foi para a seleção brasileira em 1986 na Copa do Mundo? Era um nome quase certo. Por causa de um Atletiba. Entrega de faixas. E aí, o que aconteceu? Eu falei desde o começo que não ia dar certo. Você estava pré-convocado para a seleção brasileira? Porque a gente tinha sido campeão brasileiro. E eles tinham sido campeão paranaense. Então eles queriam ganhar da gente de qualquer jeito, pô. Não deu renda, porque choveu o dia inteiro. Aí entramos em campo, nós estávamos perdendo o jogo de 1-0. Com um gol impedido, deu briga, foi 3 expulsos, e eu fui o último a sair. Eu fiz a defesa num chute do Aguinaldo pro gol, fiz a defesa, e eu olhei pro banco, todo mundo gritando, fica no chão, fica no chão. Eu fiquei. Eu saí de maca. Você simulou uma contusão para terminar a partida. Nós estávamos jogando com 7. E aí por isso você tomou Aí eu fui para julgamento na federação. E a federação todinha era... Mas você não podia alegar que você realmente havia se machucado? Ou não? Lógico, mas não tem... E podia ter feito a substituição, já ele estava no banco. Não fizeram, num simples amistoso. Aí me deram... Mas não tinha direito, né? Porque a expulsão vai ver que já tinha feito. Não, mas eu podia não tinha feito ainda. Podia pôr, pô. Tanto é que acabou o jogo ali. Acabou no que eu me machuquei, fiquei deitado. A maca me levou pro vestiário. E aí você foi suspenso, aí você ficou fora da lista. 60 dias, a uma semana da lista de convocação. Mas eu sabia que eu ia ser convocado. Eu já estava sabendo. Porque já tinham te avisado. Tanto é, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que minha mulher falou foi isso. Você perdeu a seleção brasileira hoje. Falei, você deixou de ir pro México, simples amistoso, você acredita que tenha sido justamente por causa Tinha sido não, foi. Foi essa suspensão. E aí, depois de Coritiba, a gente já mostrou a foto do Coritiba, campeão brasileiro de 85 e tal, esse grande momento. Depois do Coritiba, pra onde você vai? Fui pro Sport. Sport Recife. A primeira Copa do Brasil, nós perdemos pro Grêmio. 89. 89, mas o que fizeram... Mas antes você não veio pro São José? Não. 88? 80 eu joguei o Campeonato Paulista aqui. No São José. Tem uma foto tua 87, no São José. 87... Acho que 2 fotos tuas 87 e 88. Tem, inclusive um álbum de figurinha. 87, 88, 88 e 89. Olha lá, você no São José. Aí, ó, isso aí. Nós fomos vice-campeão paulista 2 vezes. Foi vice-campeão paulista em 89, Aí né? eu voltei pro Curitiba, disputei o Campeonato Brasileiro. E volta pro São José. E fui pro Sport Recife em 89. Sport Recife em 89. Disputei... E esse time aí ficou entre os 4 melhores do Campeonato Paulista em 88, né? Esse time aí, ó. Então vamos mostrar esse álbum de figurinha, que é bem legal. Abrir, mostrar a tela cheia, olha lá. Rafael Ditinho, que era o Ditinho do Palmeiras. Lateral, Gilson Jader, o zagueiro do Guarani. Jogou no Guarani. O André Luiz, do Internacional, Curitiba. João Luiz, que batia muito bem falta, né? Lateral esquerdo, que jogou no Atlético Mineiro. Jogou comigo no Atlético Paranaense. Júnior, quem é o Júnior ali? Dorival. Dorival Júnior. Dorival Júnior, como era o Dorival Júnior no começo de carreira? Porra, gente finíssima. Era só... Desse time aí, antes da gente entrar pra treinar, era uma verdadeira palhaçada no vestiário, cara. Porra. O Dorival era... Você já sentiu que o Dorival... Dorival imitava o Leão. Imitava o Leão? E o Leão... Mas o Leão tá presente. Porque o Leão tinha aquela coisa de chegar no vestiário, que a gente tinha que pesar, né? Marcava lá o peso. Cheguei com 85 quilos, 87, 88 quilos. E punha a roupa e esperavam que ele vinha dar palestra dentro do vestiário. Aí ele chegava assim, falava, você pesou quanto? Pesei 85 e 100. Tira a roupa. Falei, pô, tira a roupa. Tira a roupa pra quê, Leão? Quero ver se você pesou certo mesmo. Aí ele ia lá, 85 e 100. Pedro Paulo, tira a roupa, outro goleiro. Quantos quilos você pesou, Pedro Paulo? Ah, Leão, pesei 87,5, Leão. Tira a roupa. Chegava 91. Nossa! Aí o Júnior, antes do Leão entrar no vestiário, o Júnior imitava o Leão. Imitava, mas o Leão não sabia. O Júnior vinha assim e tal, falava igual o Leão. Fulano, fazia igual o Leão, tudo igual o Leão. Pô, a gente ria pra caramba, cara. Porra. E você sentia que ele ia virar um técnico, Leão? assim, o Dorival?
Eu sentia que ele tinha essa qualidade que ele tá demonstrando hoje. É. Ele era um cara muito inteligente, cara. Inteligente, honesto. Ele é um cara calmo, né? Tranquilo, aquele cara de Não, mas grupo, quando ele né? ficava nervoso era... O Dorival? Quando ele pegava no breu, também ia pro pau, pô. É. E foi um dos melhores volantes que eu joguei, cara. Gente finíssima. Hoje eu falo que ele não é o Júnior, é o Dudu. É o Dudu. Ele tá a cara do... Ele tá a cara do tio, né? Ele é o gêmeo, velho. O Dorival Júnior, todo mundo sabe, é sobrinho do Dudu, do Olegário Tolói, grande ídolo do Palmeiras. É igualzinho, velho. Igualzinho. Vamos mostrar mais... vamos mostrar mais de novo. Mas esse time do São José foi feito... Foi feito rapidinho. Foi feito a dedo pelo Diário de Lamelo. Só pra continuar, né? Depois do Júnior, o Tonho, que é irmão do Almir, que jogou com você no Curitiba, aí o Luiz Henrique não tava ainda porque tava o Moreira. É. O Moreira subiu com o São José. O irmão do Tonho é o Almir, que jogou com você no Curitiba em 85, né? E tinha o Gil, né? O Sérgio Gil, né? Infelizmente faleceu num acidente de carro na Reis Bittencourt, só com 19 anos de idade. Né? Marcos Vinícius era o Breu. Marcos Vinícius era do Atlético Mineiro e depois joga no Palmeiras. E tinha o Tita também, que era do Atlético Mineiro. Pitico, o Ricardo, Mané é a ponta esquerda que jogou no Palmeiras do Palmeiras. Moreira, o Eugênio era zagueiro que jogou no Cruzeiro, né? Moreira era goleiro e o Eugênio era o bonitão. E o Tita também E o Tita era do Atlético Mineiro. Era um bom time do São José da Águia do Vale, que foi vice-campeão no ano seguinte, né? E o Gilson Jada também era fera na zagueiro, né? Boa. Bom zagueiro, né? Virando mais um momento aí do Rafa da Placar. A gente já tá... Momentos aí da sua galeria, olha, Rafa. Olha o Gen ali. Grêmio... Esportes Maringá. É o Galo do Norte. É o Galo do Norte. E aí teu armário aí. Cidade excelente. Hoje a cidade tá linda, cara. A tua prateleira, a tua galeria aí. A galeria mostrando, vamos mostrar mais fotos aí do Rafa. Quantos prêmios, hein, Rafa? Essa bola é de 85? Aí ela chuteira, aquela primeira ali foi uma homenagem. Tem uma da Rádio Solimões e o resto era dos campeonatos que a gente disputava em Curitiba. Aquela corujinha ali é do Corinthians. Rafa, você encerra a carreira com quantos anos? 42. 42, você estava jogando aonde? Eu fui pro Brasil de Pelotas. Você antes passa pelo Fortaleza, né? Você falou. E depois... Passei pelo Sport, Fortaleza. Aí eu fui pro Brasil de Pelotas. Voltei pro Atlético, voltei pro Santo André em 80 e... Não. Ferroviária, né? Também. Ferroviária foi. Ferroviária também. Mas foi em 92, 93. Aí quando eu vi que a cabeça pensava, as pernas não obedeciam, eu falei, tá na hora de parar. Tá que nem o Fábio, né? Você Fábio sem dúvida... Fábio no Fluminense. Pedem pra você se identificar, você é o Rafael do Curitiba? Eles já conhecem. É, né? Mas eles falam Rafael do Corinthians. Também? Falam. É o Rafael Por do você Corinthians. morar aqui em São Paulo Uma pessoa me conhece, pô. Direto. Graças a Deus o cabelo lá continua firme e forte. A torcida do Corinthians para muito aqui em São Paulo, tudo. Bastante. A gente ia muito... Mas quando você vai lá em Curitiba, é uma loucura. Não. Em Curitiba é diferente, né? É um clima diferente, pô. É um clima de saudosismo, de amizade, de respeito, de consideração. Pô, eu acho que é por tudo aquilo que eu fiz dentro do futebol paranaense, né? Tanto o Atlético como o Curitiba. Futebol de hoje ou futebol do passado? Que você jogou? Qual a comparação que você faz? A comparação que eu faço é a seguinte: hoje é muita correria. Nosso tempo era mais qualidade técnica. Hoje você não vê mais isso. E a gente resolvia dentro do campo. Hoje eu não vejo também mais isso. Hoje é muita velocidade. Hoje eu vejo todos os jogos, eles caras molhando o campo, molhando o gramado. Eu não sei pra quê. Pra quê? Pra ter mais velocidade a bola. Na nossa época não tinha isso. Ô, Rafa, escala um time aí. Ia ficar escala difícil. Um time que você tenha jogado junto, tá? Eu não vou te colocar em rascada, por exemplo. Às vezes você não jogou junto com, vamos supor, Zico, você nunca jogou. Joguei contra e defendi pênalti. Mas na seleção acho que você não jogou ao lado dele, né? Então escala um time que você tenha jogado junto. Do goleiro ao ponta esquerda. Monta o seu time. O de 85. Do Coritiba. Foi o time que realmente foi o melhor time que nos levou à glória, pô. Nós chegamos no topo da pirâmide do futebol brasileiro. O que aconteceu dentro da Ponte Preta, junto com o Guarani, virou a cidade do futebol. Então eu vou fazer diferente. Eu sei que como composição para time é o de 85. Mas assim,
Com jogadores, você fala? 5 jogadores que você acha que tops, assim, que você acha que esses caras eram diferentes. Heraldo, de cá. Heraldo zagueiro, de cá. Marco Aurélio. Vanderlei, da Ponte. Vanderlei Paiva. Cara, fora de série, cara. Tobi, no Curitiba. Lela. O Rivelino você chegou a jogar um pouquinho no Corinthians. Joguei com o Riva 2 jogos só, pô. E o Sócrates também. Sócrates joguei 4, 5 jogos com ele. Mas eram jogadores fora de série, né? Eu tô dizendo aqueles jogadores que eu joguei Jogou mesmo mais junto. tempo, né? Exato. Mais tempo junto, né? Exato. Mas se eu for fazer uma seleção por todos aqueles jogadores que eu tive junto, pô, acho que não vai caber. Fui pro Fortaleza disputar o campeonato regional e disputar o campeonato brasileiro. Nós fomos vice-campeões cearenses, perdemos pro Ceará. Era um baita time também. E qual o melhor técnico que você teve no futebol brasileiro? No futebol brasileiro não. Eu tive como treinador Oswaldo Brandão, que eu me espelhei muito. Eni Andrade, Dino Sani. Foram os treinadores que eu mais gostei de trabalhar. Teve algum que você não gostou? Felizmente ele foi embora, né? Cilinho. Cilinho na Ponte. A gente brigava muito, cara. Nossa senhora. Mas o Cilinho era bom taticamente, né? Ou não? Era, pô. Era muito bom, né? Era muito chato, pô. Eu não aguentava. O relacionamento era... Era, comigo era ruim. E, a palestra no vestiário era eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Era assim, era mais difícil, mais complicado. Ah, eu me degladiava com ele direto, meu. Ele me expulsou 3 vezes da Ponte. Qual o conselho, por exemplo... 10 dias suspenso, depois mais 10 dias suspenso. Qual o conselho que você dá para um jogador que está começando hoje, que, enfim... Futebol mudou muito, cara. Futebol hoje é dinheiro. Futebol hoje é valorização, pô. Tá vendo um jogador com 17, 18 anos indo embora pra Europa. Na nossa época nunca aconteceu isso, pô. Hoje é... Você fala, pô, o Neymar saiu lá da França para ir para os Emirados, mas viu que ele foi ganhando. Ele já estava rico na França. Ele ficou milionário na Arábia Saudita. Então, hoje dá para você fazer um pé de meia legal. Eu não reclamo daquilo que eu ganhei. Mas não chega a 1/10 desses caras aí, pô. Não dá para comparar. Hoje o futebol, infelizmente, é garra, vontade, determinação e dinheiro. Rafa, obrigado por mais um bate-papo. Tamo junto. Você seja feliz sempre. Precisando, nós estamos aí na área. Tamo junto sempre. Rafael Camarota, esse daí é fera demais, bola de prata da Placar. Já tinha sido entrevistado aqui. A gente fez um programa que está inclusive aqui no nosso arquivo. Você pode consultar no Revisitando o Placar sobre o Coritiba de 85. Então, se você ficou com aquela vontade de saber mais sobre o Coxa, campeão nacional em 85, vá lá e também veja o Revisitando o Placar desse dia com o Rafael falando sobre a conquista de 85. E se você gostou do programa, deixe seu like, é muito importante a sua opinião, é muito importante a sua participação aqui no Revisitando o Placar, como em toda a Placar TV, em todos os nossos programas, tá bom? Um abração, até a próxima. Viva o São Rafael! É nóis, um abraço. Tá pesada, né? Tá pesada. Boa, Rafa, obrigado, viu? Vamos lá pegar. Esse Placar aqui é o novo?